Eu já desliguei aqui. Não percebo o que é que se passa aqui, mas não funciona bem. Pois está. Já estamos em direto no Facebook também. E se calhar vamos começar então. Muito boa tarde a todos. Todos os anos em Portugal, cerca de 400 famílias são confrontadas com o diagnóstico de cancro de uma criança ou adolescente. É uma notícia para a qual ninguém está preparado. É para estas famílias que este livro surge. Eu sou Cristina Potier, sou a diretora-geral da Fundação Rui Osório de Castro. A Fundação tem cerca de 12 anos e tem como missão principal apoiar e proteger as crianças com cancro e as suas famílias. E concentramos a nossa atividade em duas grandes áreas: informar, esclarecendo os pais e as crianças sobre questões relacionadas com a doença, e promover a investigação, procurando contribuir assim para o avanço da medicina nesta área. Cabe a mim dar-vos as boas-vindas ao lançamento deste livro, Cancro Pediátrico, Desafios para os Pais. A ideia surgiu há uns tempos e começou com um desafio lançado por mim à doutora Maria Jesus Moura, a criação de um guia para os pais com alertas para um conjunto de necessidades, que descreva comportamentos e que deixasse alguns conselhos para as várias etapas pelo qual vão passar. Um enorme agradecimento desde já à doutora Maria Jesus Moura. Sei que nem sempre é fácil arranjar tempo a um projeto destes. É também com orgulho que refiro que este projeto já foi premiado com uma das 6 bolsas de cidadania da Roche neste ano. Vai ser distribuído gratuitamente às famílias das crianças diagnosticadas com cancro em Portugal e estará também disponível para qualquer outra pessoa interessada no tema por 10 € na loja online do nosso site. Além da doutora Maria Jesus Moura, que é diretora da Unidade de Psicologia do IPO de Lisboa, nesta sessão vamos também contar com o professor António Gentil Martins, cirurgião pediátrico também responsável pela primeira unidade multidisciplinar de Oncologia Pediátrica no IPO de Lisboa, com o Dr. Nuno Farinha, presidente da SHOP e médico pediatra oncologista no Hospital de São João do Porto, a professora Margarida Custódio dos Santos, professora e psicóloga pertencente ao Núcleo de Psicologia de Saúde e da Doença da Faculdade de Psicologia de Lisboa e também coordenadora do estudo sobre a vivência parental na doença oncológica, que serviu também de base a este livro. E Joana e Xavier Vilar, que darão aqui o seu testemunho como pais. Nós queremos que esta sessão seja interativa. Quem nos acompanha via Zoom poderá colocar as suas questões na área de Q&A, que está disponível aqui na parte de baixo do ecrã. E quem nos segue pelo Facebook também poderá deixar as suas perguntas nos comentários. Quando fizerem a pergunta, pedimos que identifiquem quem é que direcionam essa pergunta. Ao longo da sessão irei colocando essas perguntas aos nossos convidados. Passo então aqui a palavra primeiro ao professor Gentil Martins, que foi o autor do prefácio deste livro. Muito obrigada. Muito obrigado. Em primeiro lugar, gostava de felicitar pela iniciativa e, em segundo lugar, dizia que há aqui um pequeno erro. O desafio não é para os pais, é para toda a gente. Aliás, a própria apresentadora falou que é para a família. Não é que isto não se reduz realmente aos pais, reduz-se a toda uma comunidade e a todos os profissionais que tratam, porque embora venha bem dirigido para os pais, ele no fundo é útil para todos os que tratam crianças. Tudo isto tem ensinamentos que é de aproveitar. E eu, talvez para facilitar, vou ler o prefácio que fiz para este livro, porque me agradou excepcionalmente ter feito este prefácio. E no prefácio eu digo assim: apesar dos notáveis progressos no tratamento do cancro pediátrico, no qual as probabilidades de cura se inverteram, passando de cerca de 20% em 60% quando se iniciou a unidade, para os atuais cerca de 80% ou mais por cento, é evidente que varia pelo tipo de neoplasia, mas mesmo assim, a palavra cancro continua a ser e a ter toda a sua conotação negativa e alarmante, sempre encarada como uma perda irreparável, levando à angústia, à surpresa e mesmo à incredulidade. A repercussão profundamente negativa causada por tal notícia junto dos doentes e dos pais e outros familiares
tem sido sempre motivo para múltiplas entidades de natureza científica, social ou simplesmente humana procurarem contribuir para um clima de esclarecimento, esperança e possível otimismo. Daí haver várias entidades, como esta, aliás, a ter o mesmo objetivo, ajudar os familiares, os doentes, toda a gente que está ligada a este problema. A verdade é que podemos dizer que não há doenças, mas há doentes, e aqui a relação entre os múltiplos profissionais necessários na equipa e os doentes e familiares, particularmente os pais, como é evidente, com o seu amor incondicional, é essencial que seja construtiva, partindo de uma informação calma, sensata, honesta e verdadeira, muitas vezes necessariamente progressiva. É que muitas vezes tem de se ter cuidado no começo da conversa. O cancro da criança representa sempre uma enorme e difícil ruptura na organização familiar, em que tudo se modifica e em que se torna necessário não esquecer a repercussão sobre os outros e muito particularmente sobre os eventuais irmãos. Aliás, para além disso, também vale a pena lembrar aqueles doentes que se encontram curados de cancro e são de uma enorme utilidade justamente para dar um motivo de esperança àqueles que ainda estão doentes. É verdade que na criança a multiplicidade das situações é enorme, bem como a incidência muito variável de acordo com a idade, que se estende do recém-nascido até ao adolescente, atualmente, segundo a União Europeia, os 18 anos. Isto condiciona marcadamente os resultados que é possível obter e torna necessário um processo de apoio claramente diferenciado e adaptado à realidade concreta de todos os envolvidos, seja qual for a função em que as crianças são levadas a encarar esta situação. A forma como decorre o contacto inicial será sempre relevante para evoluir da relação com a necessária equipe multidisciplinar. É que, de facto, é uma equipe multidisciplinar absolutamente indispensável neste campo. Não se pode esquecer que a vida familiar tem que ser retomada, é que em muitos casos haverá sequelas do próprio tratamento. Por isso, até há uma consulta de chamados duros, por exemplo, no Instituto de Oncologia em Lisboa, justamente para se poder ver o que podem ser eventuais sequelas ou se existe, às vezes, até uma certa tendência para certo tipo de neoplasias. As relações entre o próprio casal podem muitas vezes ter sido afetadas pela alteração da vida familiar, que resultou da doença da criança, seja ela bem pequena ou já adolescente, o que neste caso tem naturalmente a sua natural tendência de participar nas decisões. A criança tem de estar preparada para um novo futuro e até por vezes um completo novo projeto de vida, por o que importa que os pais lhe assegurem a necessária estabilidade e condições. Quer doentes, quer pais, têm de estar preparados para um novo futuro, no qual os aspectos psicológicos são tão fundamentais como os puramente técnicos e científicos, indispensáveis para o processo de cura. Daí a utilidade do contributo fundamental deste novo livro, que, como disse, excede largamente o problema dos pais, é de utilidade para muito mais gente, por todos os profissionais e por todos aqueles que se interessam por este problema ou que com ele se encontram ligados. Elaborado por quem iniciou a sua carreira no campo da oncologia pediátrica, quando foi criada a nível mundial em 1960 a primeira unidade multidisciplinar para o cancro da criança, ela aí revelou a sua indiscutível capacidade e motivação. É fundamental, de facto, que este livro não se reduza apenas aos pais das crianças, mas tenha a difusão que merece, porque será certamente útil para todos os que o leiam. Muito obrigada, professor Gentil Martins, por este prefácio. Se cá passava agora a palavra à doutora Maria de Jesus Moura. Boa tarde a todos os que estão presentes e a participar desta sessão. É com muita emoção que eu estou aqui hoje. E a emoção que está relacionada sobretudo com aquilo que tem a ver com a minha história na psico-oncologia pediátrica. E trabalho desde a década de 90 com pais e crianças, irmãos, com tudo que são familiares e com a equipa. E desde o início tenho tido cuidado, ou tenho a preocupação maior em fazer formação dentro da área para poder ajudar da melhor forma possível naquilo que é o processo e naquilo que é lidar com a doença nas diversas etapas e nos desafios. E a doutora Cristina Potier, quando me colocou este desafio, eu abracei-o de imediato, não foi fácil. É um livro da atualidade, certo? Apesar de já estar pronto praticamente desde o início do ano, mas que, sobretudo, tem um grande objetivo com muita humildade,
que é de dar algumas dicas ou algumas ferramentas que os pais individualmente possam usar. Não é um guião, conforme está descrito no livro, mas que possam usar para discutir dentro da família, para que possam discutir com as equipas de saúde, de modo a aprofundar aquilo que são as suas necessidades no percurso da doença. A minha experiência na oncologia pediátrica é sobretudo uma experiência de gratidão. Gratidão para com histórias, com imensas histórias de vida, com as quais no percurso da minha vida profissional, e que obviamente tiveram um contributo significativo na minha vida pessoal, e que me enriqueceram, não é? Eu julgo que também desse enriquecimento tenho conseguido ao longo dos anos também enriquecer outras pessoas, porque isto é um ciclo, não é? Vou aprendendo com pais, vou ensinando a outros pais, e há aqui também um desafio que é dentro deste processo de aprendizagem técnica, teórica, consubstanciada sobre o que é a psicologia pediátrica, mas sobretudo um grande desafio de escutar aquilo que são as vivências parentais e das crianças com cancro. Portanto, em primeiro lugar, quero agradecer profundamente aos pais, por estas lições de vida, pelas lições da vivência psicológica, pelas exigências que muitas vezes me vão fazendo e pelos desafios, porque as famílias são todas diferentes, têm necessidades distintas e o que obriga a aprofundar e a ir ao encontro daquilo que são as necessidades relacionais. E neste sentido quero agradecer a pais já há longa data, quero em especial agradecer e que vão estar aqui connosco à Joana e ao Xavier Vilar, porque são já amigos de longa data e que sobretudo me têm ajudado a repensar também sobre diversas exigências no percurso da doença, quer deles enquanto casal, quer em relação à família. Mas também quero agradecer a outros pais que conheci mais recentemente, nomeadamente a Joana, a Teixeira Duarte, o João Alberto e a Selma, que me ajudaram também dentro deste livro a fazer algumas críticas e a sinalizar questões que eram importantes ou que, na opinião deles, pela sua vivência, consideravam que deveriam estar anotadas dentro deste livro. Não posso deixar de agradecer às crianças e aos jovens, porque também é através da voz deles que eu tenho este privilégio de os ouvir nas suas necessidades, em que muitas vezes temos crianças e jovens que não partilham algumas das suas dificuldades ou receios com os seus pais, com a sua família, porque algumas vezes têm receio de acrescentar estresse também àquilo que são os seus familiares, porque reconhecem que também há sofrimento parental e muitas vezes é comigo e com outros profissionais de saúde entre toda a equipa que fazem partilha de algumas destas dificuldades e, portanto, com eles também me serviram de desafio para colocar aqui algumas questões sobre como os ajudar a resolver e a lidar algumas dificuldades que têm no percurso da doença. Quero sobretudo agradecer a este trabalho que tenho desenvolvido ao longo dos últimos anos com a Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, nomeadamente num trabalho com a professora Luísa Barros e com a professora Margarida Custódio dos Santos, aqui em especial à professora Margarida Custódio dos Santos, que me acompanhou no processo da escrita deste livro, que selecionou diversas frases que vão estar no percurso do livro e que são um desafio para a escrita, porque na prática não são mais do que frases em que nos vão abordar algumas dificuldades ou questões parentais no percurso da doença e que depois me obrigaram a mim a refletir sobre isso e a discuti-las. E quero também agradecer à equipa com a qual trabalho. Em especial aqui, presentemente, ao professor Gentil Martins, que foi uma das pessoas que conheci em 1991, quando fui trabalhar para o Serviço de Pediatria do IPL de Lisboa, e que graças a ele, e também à enfermeira Martins e a outros elementos, eu tive a oportunidade de ser contratada naquela instituição, porque consideravam que a intervenção psicológica
no contexto da oncologia pediátrica era fundamental. Quero também agradecer à doutora Ana Lacerda, que fez a revisão técnica deste livro, ao doutor Nuno Farinha, pelo presidente da SHOP, pelo cuidado com que também fez a análise sobre o livro e o recomenda a outros pais, mas sobretudo à equipa com quem eu trabalho no meu dia-a-dia, aos médicos, aos enfermeiros, assistentes sociais, educadores, professores, dietistas, todas as pessoas com quem eu tenho trabalhado no percurso da minha vida profissional e que me têm ensinado tanto, quer no apoio direto de me escutarem sobre algumas dificuldades, quer nos desafios que me colocam, e também neste que estou aqui presente hoje, e nas associações, e também esta equipa, juntamente com as associações de pais, nomeadamente a Acreditar, a FROC, pelo desafio que faz para tentarmos encontrar as melhores respostas para aquilo que são as necessidades da família da criança com cancro, ao IPO, pela liberdade que me tem dado no percurso da minha vida profissional para atuar dentro desta área e o reconhecimento pelo papel que tenho desenvolvido em termos da psicologia pediátrica, aos meus colegas de equipa, aos psicólogos, colegas da equipa do IPO que me apoiam diariamente e colaboram comigo naquilo que é a nossa tentativa de melhor apoio dentro do possível aos doentes e familiares e equipa, aos meus colegas psicólogos, que eu também sei que estão aqui presentes, alguns colegas de curso, colegas de carreira, sempre a apoiarem com um contributo significativo e de encorajamento à minha família, pelo apoio em especial ao meu marido e às minhas filhas, pelo apoio que me dão em todos os desafios que tenho do ponto de vista profissional, e esse apoio incondicional, aos meus amigos, e não posso deixar de falar de uma pessoa muito especial, que é a Patrícia Reis, que além de ser minha amiga, é editora e que nos ajudou substancialmente na construção deste livro. Bom, depois, além disso, ainda quero falar sobre os meus alunos, que também têm aqui, os alunos têm sempre um papel muito importante no questionamento, não é? Porque nos obrigam também a aprofundar conhecimentos. Bom, mas sobretudo a todas as pessoas que têm passado ao longo do meu percurso de vida profissional, bem-ajam pelo contributo que me têm dado no meu enriquecimento pessoal e profissional. Obrigada. Muito obrigada, doutora Maria de Moura. Eu se cá passava então agora a palavra à professora Margarida para falar um bocadinho sobre este estudo que... Eu, antes de mais nada, quero cumprimentar todos aqueles que nos estão a ouvir, particularmente aqueles que eu estou a ver, e dizer-vos que sinto uma distinção grande em poder estar no meio de vós, estar aqui e poder conversar convosco. É realmente com uma imensa satisfação que venho falar do livro da doutora Maria de Jesus Moura e, ao mesmo tempo que falar do livro, falar também de alguns desafios que temos tido em conjunto, e já lá vão alguns anos, bastantes, alguns anos de alguns desafios. E eu vou talvez tocar o nosso projeto, mas eu gostaria de falar sobretudo deste livro que aparece agora de uma forma muito refletida, e eu penso que os livros nunca se separam de quem os escreve, tal como nunca se separam de quem os edita e de quem os promove, e também não se separam de quem os lê. Criam quase que uma identidade, né? Quem os escreve, quem os edita e quem os lê, acabam quase por construir uma identidade associada ao livro. E quando a doutora Maria de Jesus faz a introdução do livro, afirma a autora, apresenta-se e utiliza muito termos como experiência, reflexão, partilha. Eu acho que esses são os termos, são os termos que são também os termos da Fundação, e que se define também por experiência, reflexão e partilha, e como tal temos então um livro que vem daí, de uma experiência imensa, de uma reflexão muito grande e de uma vontade e de uma necessidade de partilhar com
universo muito grande e muito distinto de pessoas, essa experiência e esses conhecimentos, levando a que esses conhecimentos possam depois ser válidos. Falava há um bocadinho que nós temos realmente aqui alguns estudos feitos em conjunto, que nasceram quase que da necessidade, nasceram quase da constatação de que havia muito pouco sobre algo qualitativo, sobre a vivência parental, a vivência conjugal dos pais de crianças com cancro, e de repente o nosso estudo começou a ser mais do que um estudo, temos um sonho que venha a ser um projeto, neste momento ainda é um conjunto de estudos. É um conjunto de estudos que vão se alargando, vão crescendo um bocadinho ano a ano, com uma disponibilidade muito grande e com aprendizagens muito grandes que vamos tendo com os pais. Eu tenho aqui os primeiros pais com quem falei, e depois de falar com eles, continuo a falar com eles muitas vezes, eles não sabem, mas eu continuo a falar com eles muitas vezes, porque reflito muitas vezes daquilo que vos ouvi. E todos estes projetos têm vindo um bocadinho daí, né? De uma constante questionamento e sobretudo de uma vontade muito grande de perceber como é que os processos de vivência desta situação, que é uma situação traumática muito particular, como é que eles podem ser entendidos, como é que eles são vividos e como é que nós poderemos prevenir algumas das situações, ajudar noutras e no fundo servir verdadeiramente de suporte. Como digo, temos estudos feitos com a família, temos estudos feitos com os sobreviventes e neste momento estamos aqui também centrados nos irmãos. A doutora Maria de Jesus tem sido aqui uma alavanca muito grande de todos estes trabalhos, e acho que o livro traz já alguma coisa desta experiência também, e isto acaba por nos ser muito, estamos muito agradecidos por isso poder acontecer. Falávamos, e apresentando um bocadinho o livro, falávamos da autora, falávamos da fundação que promove, falemos um bocadinho para quem se destina. O professor Gentil Martins dizia, bom, um livro não é só para pais, realmente se calhar deveria estar muito mais do que pais. O livro é para pais, mas é para profissionais, é para famílias, é por isso bastante mais alargado do que para pais. Ele realmente é especialmente dedicado a pais. E, sobretudo, penso que com este livro tem como uma intenção, como missão, ajudar os pais a não se sentirem tão sós numa situação de diagnóstico e em todo o caminho que eles percorrem, porque não temos só uma situação de diagnóstico, temos fases muito bem expressas no livro, como a fase de final de tratamento, que é uma fase muito complicada. Temos os pais que nos dizem, aí caiu a ficha. E temos depois a fase de sobrevivência, que não é de forma nenhuma isenta de problemas, e temos aí muitos pais que nos dizem, bom, nessa altura vieram todos os outros que acabaram por ser de alguma maneira esquecidos ou tratados de forma diferente na altura durante o tratamento, e temos aqui então esta possibilidade de compreender um bocadinho melhor os pais. Tal como dar-lhes também algumas ferramentas, e por isso para os pais, para eles próprios perceberem as suas reações. As suas atitudes, muitas vezes paradoxais, díspares, não é? A atitude de envolvimento e ao mesmo tempo uma vontade de fuga, uma atitude de proximidade e uma atitude de rejeição, uma atitude de vitimização e também uma atitude de culpa. Como é que estes processos acontecem? E acho que o livro nos dá, nos abre janelas para pensarmos um bocadinho sobre isso. E traz-nos depois, e como dizia a doutora Maria de Jesus, e claramente dicas, reflexões sobre como lidar com a situação. E aqui eu chamo a atenção para 2 ou 3 pontos que me parecem particularmente importantes. Como lidar com situações que não têm só a ver com o cancro, mas têm a ver, por exemplo, com a conjugalidade e com a parentalidade, quando existe uma criança com cancro, o que fazer? Como, por exemplo, explicar aos irmãos o que é que se está a passar com aquele irmão, e a abordagem desenvolvimentista do livro é extremamente importante. Como fazer? Como lidar com a minha própria ansiedade, e como lidar com esta disfuncionalidade que acontece na família e que pode perdurar, principalmente quando ela não é devidamente
entendida e ajudada na altura. Ajuda ainda os pais a perceber as suas tomadas de decisão, e isso penso que é um dos grandes problemas. Um dos grandes problemas destes pais não é apenas um diagnóstico extremamente avassalador e negativo, mas a exigência que lhe é colocada imediatamente após o diagnóstico de uma série de tomadas de decisão para as quais não estão minimamente preparados. E o livro, penso que também daí vem uma ajuda. Bom, ele é especialmente dedicado a pais, mas é também especialmente dedicado à família. E aqui vamos para uma área que é um pouquinho menos falada. Gostaria de falar aqui dos avós e gostaria de aqui falar dos irmãos. Os avós, que são muitas vezes apoio destes pais, e a família, e como eu aprendi com alguns pais, que às vezes de tanto querer ajudar, desajudam, porque não estão mais centrados naquilo que eles consideram ser o que devem, o que eles gostariam de fazer, do que propriamente na necessidade daquilo que se está a passar. E isto acontece muitas vezes porque eles não estão devidamente informados. E se calhar com a leitura deste livro vão perceber melhor alguns dos comportamentos dos seus próprios filhos e obviamente dos seus netos, podendo depois ajudar de uma forma mais precisa e mais adequada nesta situação. Vai ajudar também irmãos, e principalmente eu penso que os irmãos também saem daqui um bocadinho reforçados, com a ideia de que eles não são esquecidos, que eles são lembrados também, e que é muito certa a noção da sua disfuncionalidade e daquilo que eles vivem, não só no momento do diagnóstico de novo, mas em todo o processo de tratamento, e hoje sabemos, no estudo último que fizemos, e que está agora a decorrer, que é na própria sobrevivência. E é um livro especialmente dedicado para profissionais. E também temos aqui um manancial de informação e muitos profissionais que tomam mesmo como missão uma ajuda grande a estes pais e se calhar podem vir buscar ao livro, ou virão buscar ao livro, o conhecimento mais aprofundado, reflexivo de alguém que tem anos e anos e anos de experiência, que ouviu muitos pais, que pensou sobre aquilo que ouviu e que agora pode trazer com não só o que os pais disseram, mas também uma reflexão em relação àquilo que os pais lhe disseram. De maneira que, com mais ou menos experiência, eu penso que qualquer profissional de saúde pode vir ao livro beber um bocadinho de informação sistematizada, de conhecimentos e de desafios no cuidado da família, da criança e da família, numa situação de oncologia pediátrica. Realmente os profissionais têm um papel de moderador e de mediador de muito daquilo que é vivido por estes pais. E eles reforçam-no muito quando falam connosco, reforçam isto muito. Há algo que eu também os ouço dizer, que é, bom, o diagnóstico foi horrível, mas foi horroroso entrar no IPO e constatar o que era a doença. E foi a entrada do IPO, esta constatação da entrada do IPO, que foi particularmente difícil. Os profissionais de saúde estão aí, não é? São eles estão na casa deles. Os pais, as famílias entram para a casa que não é delas. E é uma casa onde se calhar não, de certeza absoluta, nunca pensaram ou quereriam entrar. Os profissionais de saúde são um recurso insubstituível de informação, mas são também um recurso de segurança. E são um recurso de atender àquilo que está para além da própria doença. E a informação é pedida e os pais pedem-na, de maneira que se calhar é importante que se possa vir ao livro e vir também aqui um conhecimento muito grande. Por último, queria só dizer que o livro é também um desafio para a doutora Maria de Jesus, porque eu tenho a impressão que este será o primeiro. E eu lembro-me de falar com ela quando falamos um bocadinho sobre o livro, e ela dizer, bom, ainda há aqui muito para dizer, eu tenho que parar, eu vou ter que acabar, e acho que o livro foi um bocadinho feito assim, né? Havia sempre qualquer coisa que se podia acrescentar, e lembro quando falamos da sobrevivência, então eu tenho que pôr aqui qualquer coisa sobre a sobrevivência, porque ainda há espaço, e realmente temos o livro nas várias fases da doença. Há muito mais, eu tenho a certeza absoluta que sim, e ela está em novos desafios e espero, muito sinceramente, ver outros, ver estes, mas ver outros, se possível que eu possa também dar alguma contribuição. De maneira que, acima de tudo, eu quero agradecer, quero recomendar a leitura e sem dúvida recomendar as questões que virão, todos aqueles que nos estão a ouvir da leitura. Deixem-me só aqui agradecer também, e eu penso que há aqui uma palavra, e eu sei que nos estão a ouvir, todos aqueles que estão extremamente empenhados nos estudos onde nós estamos inseridos,
e nestas grandes aprendizagens que nós vamos tendo em relação a esses estudos. Doutora Maria de Jesus, muitíssimo obrigada por me ter permitido estar ao seu lado, poder permitir ler em primeira linha o seu livro e por ser um incentivo muito grande aos nossos desafios que temos tido em conjunto. Obrigada a todos. Obrigada, professora Margarida, pelo o seu contributo e pelas palavras encorajadoras e pela sua reflexão sempre tão atenta e sistematizada e pelo apoio constante também naquilo que tem sido e é este processo no acompanhamento na oncologia, na psicologia pediátrica. Obrigada. Muito obrigada também. Eu agora passava a palavra ao Dr. Nuno Farinha. Está sem som, está sem... Tá, muito boa tarde. Já estou com som, penso eu. Agora está. Tá, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade e a honra de poder estar nesta mesa e, sobretudo, felicitar a doutora Maria José, a professora Maria José, por este trabalho excepcional e felicitar todos aqueles que contribuíram para que o trabalho possa ser feito. Vou ser breve, é sempre muito difícil falar depois de tão ilustres profissionais e faço minhas as suas palavras. É um livro que eu li com muito gosto e claramente um livro que ajuda os pais e as famílias num percurso extremamente difícil. Mas vou só reforçar o que disse o professor Gentil Martins e a professora Margarida. Não, é um livro não só para pais, mas para toda a família, e é um livro também para profissionais. É um livro que ajuda numa coisa particularmente difícil, que é parar e pensar. O livro aborda pontos muito que não são comumente abordados na literatura médica, ou que são abordados de uma maneira com menos experiência do que aquela que é demonstrada aqui, e penso que é muito importante para os profissionais poderem sentar-se e ler o livro e pensar sobre estes pontos das diversas fases do diagnóstico, tratamento e seguimento das crianças com cancro. Por isso, não vou alargar-me mais, acho que o mais importante já foi aqui dito, só queria mais uma vez felicitar todos os que contribuíram para que esta obra chegasse aqui e agradecer a oportunidade de estar aqui. Obrigada, Dr. Nuno Farinha. Vou então agora pedir aqui à Joana e ao Xavier para darem o vosso testemunho como pais. Então, começo em primeiro lugar por agradecer a oportunidade que nos dão de estar aqui, agradecer eu não vou conseguir tratá-la por doutora Maria de Jesus, vou tratá-la por doutora Ju, porque foi assim que nos acarinhou desde o início e por isso é assim que nós vamos querer tratá-la sempre. E, portanto, nesta proximidade com que sempre nos acarinhou desde o início. Perante esta Assembleia e estas pessoas que ouvimos antes, também não me vou pôr com grandes... Vou falar mesmo como pai e o que é que senti como pai ao ler este livro. E muito resumidamente, há duas sensações, que é o que bom e que pena. O que bom, as pessoas hoje poderem ter este livro que, como os oradores antes disseram muito bem, ajuda em todas as frentes que nós como pais somos obrigados, porque não escolhemos minimamente, somos obrigados a enfrentar ao longo de todo um enorme processo. No nosso caso, só para perceberem um bocadinho melhor depois aquilo que vamos falar, tínhamos um filho com 5 anos e meio, estávamos no ano 2006, no dia 22 de dezembro, vésperas de Natal. Todas estas situações que vêm no livro, e é inacreditável como a doutora Ju consegue ir buscar todas as partes que para nós... Eu revi toda a minha história, devorei o livro, penso que num dia, e portanto consegui rever toda a história, mas com uma gratidão imensa no sentido de pensar que bom
os pais que chegam agora poderem ter aquele auxílio aqui tão perto, não é? Porque há uma panóplia de situações que nós não conseguimos pensar na altura, porque todas nos parece que aparecem ao mesmo tempo. Começa por nós mesmos, com aquela ideia do acreditar. Penso que nenhum de nós nunca passou pelo porquê a nós. Aconteceu, mas o como lidar, como é que vou eu lidar com isto perante a Joana, perante os meus outros 4 filhos, perante o meu trabalho, perante tudo isto, são coisas que nós tivemos que ir aprendendo e... Está sem som. Estou bem. Uhum. E portanto, aqui a ideia de como lidar com a criança, como lidar com os irmãos, como lidar com a professora Margarida falou há pouco e revi-me logo, como lidar com os avós. As pessoas vêm com uma vontade enormíssima de ajudar, de fazer qualquer coisa, mas eu acho que o livro nisso é muito importante, porque de facto quem sabe o que tem que fazer ou quem tem que ter espaço para fazer são os pais com a criança, e os pais já têm que saber lidar. A questão, achei muito interessante também a questão dos amigos. Aparecem os amigos que são muito próximos, mas também aqueles que não são muito próximos e que vão lá e que a gente tem que... Como é que vamos... Parabéns, Dr. Ju, porque ao longo dos 2 anos mais intensivos, chamemos-lhe assim, hoje o José Maria tem 19 anos e faz parte dos duros, como o professor Gentil Martins falou no seu prefácio, falou lá nos duros. Que bom podermos ter hoje fazemos parte dos duros, mas dá a ideia ao ler o livro que várias fases daqueles 2 anos estão ali com um grande auxílio. E isso eu quero agradecer à doutora Ju, que para nós foi um livro. Nós não tivemos a sorte de ter o livro, tivemos alguém que nos ensinou um livro em privado. E portanto eu não me vou estender mais. Penso que seria muito difícil, eu ficaria aqui um dia inteiro a falar sobre coisas importantes que vivi, que passei com a doutora Ju e que revi no livro, mas não é por aí. Depois estaremos aqui disponíveis para as perguntas que forem necessárias, mas dou os sinceros parabéns porque tenho a certeza absoluta que isto vai ajudar imensíssimo e concordo com o que disseram, não só os filhos, nem os pais, como as famílias, como os profissionais de saúde. Já agora só uma palavra final, eu não me canso de dizer a reação que senti no dia do choque, que é o dia em que se entra no IPO, ainda por cima, quando se vem do outro hospital, nós vínhamos do outro hospital para o IPO, portanto parece que a caminhoneta não deixa de passar por cima, e o acolhimento que se tem nos profissionais de saúde ao chegar à pediatria do IPO. É fantástico. E, portanto, este livro também reflete um bocadinho isso. Muito obrigado. E parabéns. Obrigada também. Só agradecer também esta oportunidade e queria só acrescentar, para não nos alongarmos também e dar a oportunidade a outros, que o livro não deixem nunca de ler, sejam quaisquer pessoas. E eu a sensação que tive, como dizia o Xavier, nós tivemos o livro vivido com a doutora Ju, mas realmente ao fim de 15 anos lemos o livro e eu senti que bom e que duro. Tive 1 ano para conseguir comentar a revisão do livro. Achei que já estava esquecida, que bom. Portanto, todas estas situações, ao fim de 15 anos, porquê? Porque ali está tudo identificado e tem a facilidade e o valor de nós, no fundo, os nossos medos, as nossas angústias, as nossas inseguranças, está ali tudo e até desbloqueiam o querermos falar e dá também a vontade de não nos deixarmos de pedir ajuda, que eu acho que é uma das grandes mais-valias do livro. Não ter medo, não ter vergonha de pedir ajuda. E aqui agradeço a todos os que estão aqui presentes, a todos os médicos que nos acompanharam no IPO, mas de uma maneira particular à doutora Ju, que foi quem nos ajudou. Eu lembro de estar ao telefone com a doutora Ju à 1 da manhã e que no é um constante reequilíbrio das nossas vidas. E para mim tocou-me, e o que queria marcar também é: não deixem de ter medo de perguntar ou de pedir ajuda, porque são situações que nos ultrapassam completamente como humanos.
Sim, 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 claro. Bem, sim. Joana e Xavier, muito obrigada pelas vossas palavras, sobretudo muito obrigada pela partilha também da vossa vida e pela amizade que construímos ao longo de todos estes anos. Bem-ajam. Xavier e a Joana representam N pais que eu conheci ao longo da minha vida profissional. A todos, bem-ajam pelos desafios que me têm trazido. Eu só gostaria de dar aqui mais uma nuance sobre o livro, para quem não conhece, mas ele tem uma parte muito grande sobre o momento do impacto e deste impacto que os pais também falavam aqui neste momento, do que é ter o diagnóstico, de como lidar com as diversas adversidades e processos de tomada de decisão, o envolvimento da família e depois com mais outras etapas, que é a etapa dos tratamentos, depois a etapa do follow-up e, por último, a sobrevivência. E como dizia há pouco a professora Margarida, quando falávamos sobre a sobrevivência, havia tanto para colocar, mas também foi decidido, e também foi decidido em conjunto com a Fundação, que este livro teria um impacto maior para dar resposta àquilo que eram as necessidades no momento do diagnóstico. Porque, no fundo, o interesse maior neste momento seria, ou é, efetivamente, quando as pessoas acabam por receber o diagnóstico, não têm logo que o ir ler, mas que possam ter alguma dificuldade especial nestas primeiras etapas e, portanto, estes 2 primeiros momentos de diagnóstico e de tratamento são a maior incidência do livro e depois, obviamente, até para trabalhar as dimensões da esperança, eles nos dão outras etapas, mas sobretudo o enfoque maior é este. E volto a dizer, não é um guião, as pessoas não têm todas que viver desta forma, ele não é mais do que o compilar de diversas experiências, nem todas são aqui refletidas, e por isso volto a dizer com muita humildade, é um ponto de partida para o caminho de cada uma das famílias, mas sobretudo um ponto de partida para a reflexão, para se apoiarem enquanto família e para prevenir. Como dizia há pouco a professora Margarida, nós também sabemos, e os estudos têm-nos indicado, que a forma, e isso está descrito no livro também, a forma como os pais lidam, ou a família lida na fase inicial do diagnóstico, é determinante no percurso da doença. E por se é determinante, então sabemos que é muito importante trabalhar com as famílias no momento do acolhimento. Não é? Sempre, em todas as etapas, mas sobretudo em etapas em que há mais trauma, em que estão mais vulneráveis, sendo que a vulnerabilidade é constante, mas em que efetivamente podemos dar aqui alguns recursos de discussão e para colocar a família a ser capaz de pedir e de pedir ajuda aqui sim aos profissionais de saúde nas diversas áreas das equipas multidisciplinares que nos podem ajudar, são muitas as áreas, como eu referi há pouco, podem ajudar aqui no processo da adaptação à doença. Obrigada. Não sei, nós não temos perguntas. Queria, não sei, perguntar aqui à Joana e ao Xavier se tivessem que dar um conselho a pais que estejam a passar por essa situação agora, o que é que diziam? Diga. Vamos ver, eu acho que a primeira palavra é esperança. Nós temos que, desde o primeiro dia, eu penso que há aqui, primeiro que tudo ainda, um ponto que eu acho que é muito importante. Nós temos fé e, portanto, o ter fé, eu diria que ajuda imensíssimo. Eu não sei sequer como é que é possível viver uma situação destas sem fé. Pronto, isto é um facto. Agora, portanto, facilita-nos muito, estou a dizer isto porque isto nos facilitou, não é por outra razão. Agora, mesmo sem fé, é preciso ter confiança. Confiança de que isto aconteceu a nós, porque sim. Portanto, primeiro não sentir, li isto no livro também e já ouvi muito boa gente, nós não temos culpa nenhuma, nós pais não temos culpa absolutamente nenhuma que isto tenha acontecido a um filho nosso. Portanto, para mim isto é claríssimo, mas que é uma questão que se põe.
portanto, confiança de que se vai resolver. O professor Gentil Martins dizia no fácil são 80%, mais, penso eu até, não é? 80% dos casos que se resolvem, portanto vamos olhar para esses, não vamos olhar para os que não se resolvem. E um terceiro ponto, confiar nos profissionais de saúde, portanto fazer aquilo que as pessoas que estão a tomar conta do nosso filho, eles terão naturalmente uma pediatra responsável, ter muita confiança nessa pessoa. E depois, como a Joana dizia há pouco, procurar ajuda. Portanto, procurar ajuda, seja de quem for, não ter medo nem vergonha de procurar ajuda de quem tiver que ser. Porque nós vamos precisar de ajuda porque é estourante. E, portanto, quanto mais ajuda conseguirmos, melhor. Eu gostava também só de dizer da minha sensibilidade, reforça a esperança. A esperança é o que no fundo nos mantém a andar, e a confiança. É um equilíbrio logo à partida difícil. Eu lembro de nós termos entrado e tivemos uma sensação boa e uma sensação má. A sensação boa foi que os 2 médicos que nos receberam no IPO parecia que tinham o tempo todo do mundo para o que nós precisássemos. Ouvimos, eu acho que nós integramos 5%, não sei se tanto do que ouvimos, mas fazemos 1000 perguntas, umas completamente desconexas, tal é o turbilhão na cabeça, mas tivemos a sensação que eles tiveram o tempo todo do mundo para nós. Portanto, logo confiarmos e entregarmos, porque eles estão ali para nós também. Eu escrevia que uma vez que me pediram uma coisa, é um mistério nesta calha, que é uma brutalidade humana, mas por outro lado, tanta gente que já caminhava nesta calha, e esta própria calha está à nossa espera e tem muita coisa boa para nos dar também. Portanto, confiar, como dizia o Xavier, não é fácil, logo à partida, além das notícias, o turbilhão e as caminhonetas que nos passam, porque a primeira coisa que nos dizem, atenção mãe, atenção pai, doença mortal, mas por outro lado há esperança. Portanto, nós passamos a vida já à partida, aqui com um desgaste já assegurado, que é esperar, mas paralelamente e constantemente, ou inconscientemente ou conscientemente, equacionar uma morte. Portanto, isto é um desgaste que nós, como dizia a doutora Margarida, parece-me, no fim cai a ficha e nós parece que desinsuflamos também. E pronto, logo à partida. E o que nos ajudou muito aqui realmente foi a entrega total e confiar totalmente nos médicos e na equipa médica. Mesmo sem percebermos, ao princípio era difícil, irritávamos-nos imenso porque dizíamos que não nos passavam cartão, não nos explicavam nada. E depois com o tempo fomos aprendendo, é um dia de cada vez. Era uma frase que nos gostava imenso no IPO, mãe, um dia de cada vez. E eu acredito tudo organizado. Nada. E aprendemos, é um dia de cada vez, e muitas vezes não diziam, não era por antipatia, nem por desprezo, nem por nada. É um dia e uma hora de cada vez. E foi também uma lição de vida que vamos por ir integrando com outras coisas. Outra coisa que para nós nos ajudou, e eu acho que é muito importante, que é cultivar o positivo de cada dia. Exato. Ter uma atitude positiva na vida. Nós com o Zé Maria, porque nós chegámos a uma altura, era tão desgastante e tão extenuante, e pensámos assim, temos que ser nós a tentar dar a volta, com a ajuda das pessoas todas, com a doutora Ju, com os profissionais, com os médicos auxiliares, mas temos que cultivar muita atitude positiva. Então fizemos uma coisa durante estes 2 anos e tal com o Zé Maria, e cá em casa depois quando conseguíamos, que era sempre pensar no fim do dia o bom de cada dia. Havia dias que foram duríssimos, mas que tínhamos para agradecer ter uma campainha para tocar, e vinham-me auxiliar, ter alguém que trazia uma arrastadeira. Agora, constantemente nós fazermos esse exercício para ir equilibrando a dureza da vida nessa altura. Portanto, cultivar o positivo. Eu gostava só de acrescentar uma coisa a isto que a Joana estava a dizer, estava a pensar exatamente isto, o positivismo, e há uma segunda questão, que é a algaria. E isto é mais fácil para uns do que para outros, mas façam um esforço. Tem também a ver com a idade da criança, o nosso tinha, como já disse, 5 anos e meio, 6 anos, o chegar lá com uma graça, o estar constantemente a puxar para a alegria, para a vida, vive-se alegre, vive-se rindo, isto é importante porque tudo aquilo já é pesado, e portanto se nós conseguirmos trazer, e portanto aqui há que ser criativo também, cada um tem que ter a sua criatividade, tem que pensar como é que pode fazer
a coisa. Eu lembro-me na altura e também está no livro da doutora Ju, a parte muita gente pensa que é a questão do cabelo, o que é que vai ser quando começar aqui no cabelo, quando não começar. Eu lembro-me que passámos por isso e pensámos, o que é que eu me lembrei, olha, vou cortar o cabelo, vou aparecer lá careca. Apareci lá careca e disse, olha, Zé Maria, fartei-me do cabelo, rapei o cabelo todo, bora rapar agora o seu. E, portanto, são coisas que lembrei-me na altura, não me teria lembrado antes. E, portanto, os pais pensarem um bocadinho em coisas que podem ser uma alegria para a criança quando tiver, claro que isto depois também tem a ver com as E no idades. fundo tentar, dentro do que é praticamente impossível, mas tentar o mínimo de normalidade para com a própria criança e nós próprios pais tentarmos aguentar. Eu lembro que o Zé Maria houve uma altura que teve bastante mal, mas que nós todos os dias de manhã o vestíamos, punhamos perfume numa camisola que ele não podia, mas como se fôssemos dali para uma viagem ou dali para a escola. Eu tinha uma televisão no quarto, brincávamos aos hotéis. Tentar fazer este exercício constante de nos aguentarmos. Agora, respeitando que há alturas que também não conseguimos e que há alturas foram ferramentas que nos foram ajudando a equilibrar. Lembrei-me constantemente muito de um filme que é o A Vida é Bela. Sim. E que aconselho os pais a verem. Vejam esse filme, A Vida é Bela. É realmente uma boa referência, sim. De alegria e motivação. Sim. Joana? Não, eu ia dizer outra coisa que para nós também foi fundamental com a doutora Ju, e por isso ficámos logo agarrados a ela desde o princípio, porque no fundo também com vários filhos há que gerir para já nós próprios como pessoas e como casal, e não há tempo para isto tudo, não há tempo. E depois as idades e as sensibilidades de cada um. Havia um que nós não dizíamos nada, era uma esponja, havia outros que nós dizíamos imenso e se conseguia ir mais à sua vida, havia outra que chorava que era... Portanto, isto ultrapassa de tal maneira, humanamente, não só o ser humano, como os pais que estamos emocionalmente envolvidos com o filho, não é? Isto é um bocadinho contra a natura. E no fundo a doutora Ju ia-nos dando dicas, esta ajuda toda que hoje em dia está no livro e que não dispensa, penso eu, uma conversa e irmos conversando, mas ia-nos dando assim pistas porque são situações, além de novas, duríssimas e brutas. Uhum. Há uma grande mensagem no livro que não estão sozinhos, que é preciso pedir ajuda, não é preciso passar por isto sozinho e eu acho que ao longo do livro isso é bastante visível. Não sei, estamos a terminar aqui o tempo, faltam 5 minutos, eu não sei se cá ia passar a palavra a cada um dos convidados, não sei se o professor Gentil Martins tem estado aqui a tirar umas notas, se quer dizer alguma coisa para acabar. Não, eu acho que, como disse ao princípio, acho que isto transcende muito o psicólogo, estritamente o psicólogo. Isto é para todos nós, mesmo profissionais. Aliás, devo lembrar uma coisa que eu sempre gostei, era uma frase do meu avô que dizia que o doente naquela instituição era o rei. E o que eu acho, de facto, naquela instituição, no IPO, é que há uma humanidade que não é muito vulgar nos hospitais, infelizmente, e que devia ser cada vez mais cultivada. Até eu lembro-me que quando nós começámos o serviço em 60, a criança não era tratada pelo número da cama, era pelo nome. A criança vestia-se com roupa de casa, não era com a farda do hospital. A criança tinha uma dietista para escolher a comida, porque eles têm pouco apetite nessa altura, como toda a gente sabe. Portanto, havia a tendência, agora felizmente, em que os pais podem estar com a criança, mas os pais podem ir até à sala de operações, acompanhar as crianças, sobretudo em certas idades, e desde que a criança queira, porque às vezes o adolescente não quer. Nós temos que nos adaptar realmente doente a doente. E, de facto, eu acho que uma das coisas importantes é realmente o apoio psicológico que tem sido sempre dado e que, justamente, agora este livro vem aumentar. E depois devo dizer uma coisa, já agora que vale a pena terminar, é que só quem está satisfeito com o que fez é que não progride. Portanto, nós temos que tentar progredir mesmo assim. Isto foi um avanço, mas se ficarmos contentes com isto, acho que ficamos um bocadinho curtos. Acho que, portanto, temos de tentar melhorar cada vez mais o que estamos a fazer e acho que aqui, com um bocadinho com a Maria de Jesus Moura, que ela, depois disso, faça mais qualquer coisa. Não sei se a professora Margarida quer dizer alguma coisa. Eu é continuar os desafios. Continuar os desafios que nos foram lançados
e que foi lançado pela doutora Maria de Jesus, e quem sabe um dia não transformar mesmo isto num projeto, se calhar para irmos falar com pais que estão em zonas geográficas mais recônditas, se calhar com menos recursos, e que se nos podem contar outro tipo de histórias, e eu penso que serão tão importantes nós ouvirmos e obviamente eles também sentirem que nós temos necessidade de o fazer. Mas mais uma vez agradeço, Maria de Jesus, a sua reflexão, e agradeço ter conseguido trazer para o livro algo que eu tenho a certeza será uma mais-valia muito importante para quem começa este percurso tão difícil, tão complicado, tão difícil, que é viver o cancro pediátrico, viver com um filho com cancro, ou com um neto com cancro, ou com um irmão com cancro. Obrigada, professora Margarida. Dr. Nuno Farinha. Eu tenho muito a adicionar. Claramente é um projeto para continuar. Claramente a professora Maria de Jesus está de parabéns, e eu pessoalmente aprendi com o livro, e acho que todos nós temos a aprender com este e com o que vier a seguir. Muitos parabéns. Obrigada. Doutora Maria de Jesus Moura, não sei se quer dizer mais alguma coisa. Só quero agradecer a todos os que estão aqui presentes, a todos os que partilharam este contributo, que enriqueceram, e certamente enriqueceram a leitura deste livro para quem o possa ter ouvido. Obrigada a todos, obrigada aos que estão presentes, e espero que a cada um deles este livro sirva de algum desafio para começar algum tipo de reflexão na ajuda neste processo. Obrigada. Para terminar, volto a agradecer a presença e a disponibilidade de todos os convidados, especialmente aqui também do Xavier e da Joana, pelo vosso testemunho. Os pais gostam sempre de ouvir na primeira pessoa alguém, e portanto é muito importante a vossa presença e os vossos conselhos também. E relembrar que este livro vai ser distribuído gratuitamente para as famílias, portanto a ideia é ser distribuída nos hospitais, mas enquanto não acontece, se alguém estiver interessado, pode-nos enviar um e-mail, e também para qualquer outra pessoa na loja que está no site da Fundação, em froc.pt, e está disponível por 10 euros. Muito obrigada a todos novamente. Obrigado também. Muito Muito obrigado.